Quando equipes especializadas finalmente conseguiram romper o túnel lacrado centenário sob o centro histórico de São Paulo, o que descobriram não apenas chocou a cidade, reescreveu tudo o que pensávamos saber sobre o passado colonial do Brasil. Uma câmara secreta contendo tecnologia que não deveria existir, símbolos que antecedem a chegada dos europeus em séculos, e algo ainda funcionando após 100 anos de escuridão, aguardando para ser despertado. Antes de mergulharmos em uma das descobertas arqueológicas mais perturbadoras da história moderna, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário abaixo, dizendo de onde você está assistindo. Agora, vamos explorar o que esteve escondido sob nossos pés por mais de um século. O Túnel do Silêncio assombra São Paulo há exatamente 103 anos. Em 1921, durante a construção do sistema de metrô da cidade, operários acidentalmente romperam um túnel subterrâneo já existente. O túnel estendia-se por cerca de 800 metros sob o que hoje é o bairro da Sé, perfeitamente reto, projetado com precisão, com paredes de pedra cuidadosamente encaixadas que não apresentavam marcas de ferramentas. A descoberta gerou controvérsia imediata. Quem o havia construído? O túnel era anterior à fundação oficial de São Paulo, em 1554. Os povos indígenas locais, os tupi-guaranis, não tinham tradição de construção subterrânea. Os colonizadores portugueses mantinham registros meticulosos, mas nenhum documento colonial mencionava a existência desse túnel. A prefeitura encomendou uma breve investigação. Engenheiros desceram com lanternas e equipamentos de topografia. Mapearam aproximadamente 200 metros antes de se depararem com o que descreveram em relatórios oficiais como anomalias atmosféricas e sofrimento psicológico inexplicável entre a equipe. 3 engenheiros se recusaram a continuar. 2 relataram alucinações vívidas. Um desapareceu por 16 horas e foi encontrado vagando pelas ruas acima, incapaz de falar coerentemente por 3 dias. A cidade tomou uma decisão: selar o túnel. Permanent. Eles bloquearam a entrada com tijolos, preencheram os primeiros 50 metros com concreto e declararam oficialmente o local estruturalmente instável. A área foi interditada para futuras construções. Ao longo das décadas, o túnel se tornou uma lenda urbana, sussurrado em bares, mencionado em fóruns de teorias da conspiração, mas praticamente esquecido pela história oficial. Até 2023, quando varreduras com radar de penetração no solo, realizadas para uma nova expansão do metrô, detectaram algo impossível. O túnel não estava vazio. Algo lá dentro estava gerando uma assinatura eletromagnética. Algo ainda estava ativo após 103 anos de isolamento. The São Paulo Archaeological Institute assembled an unprecedented team. O Dr. Rafael Mendes, geofísico especializado em anomalias subterrâneas. A doutora Lúcia Ferreira, historiadora com 20 anos de experiência em pesquisa sobre civilizações pré-colombianas no Brasil. O Dr. João Santos, engenheiro eletricista com experiência em análise de sítios arqueológicos. E uma equipe de escavação especializada e treinada em protocolos para ambientes perigosos. Seus equipamentos representavam o que havia de mais moderno em tecnologia arqueológica. Câmeras de imagem hiperespectral capazes de detectar materiais invisíveis a olho nu, analisadores atmosféricos que mediam a composição do ar e os níveis de radiação, sondas robóticas autônomas equipadas com escaneamento lidar 3D, crucialmente, um magnetômetro quântico capaz de detectar campos eletromagnéticos com precisão sem precedentes. As leituras das varreduras preliminares foram profundamente perturbadoras, explicou o Dr. Mendes em seu relatório inicial. A assinatura eletromagnética emanada da seção selada oscilava precisamente a 7,83 Hz, a mesma frequência da ressonância natural da Terra, o que chamamos de frequência de Schumann. Mas isso era artificial. Algo lá embaixo estava gerando deliberadamente um campo que correspondia ao próprio batimento eletromagnético do planeta. A equipe passou 3 meses se preparando. Consultaram especialistas em segurança de minas, pesquisaram arquivos coloniais e entrevistaram descendentes da equipe original de investigação de 1921. O que descobriram foi perturbador.
O neto sobrevivente de um dos engenheiros originais possuía o diário pessoal de seu avô, nunca submetido aos registros oficiais. Nele, descrições de paredes que pareciam respirar, de sussurros em línguas que ninguém falava, da sensação de ser observado por algo antigo e paciente. O mais perturbador, um esboço de um símbolo que o engenheiro vira gravado repetidamente nas paredes do túnel. Uma espiral dentro de um círculo, rodeada por padrões geométricos que pareciam mudar quando vistos indiretamente. O doutor Ferreira reconheceu imediatamente. Isso não é português, nem indígena brasileiro. Esse símbolo aparece em textos fenícios antigos, em artefatos andinos pré-colombianos, em sítios megalíticos por todo o Pacífico. Está associado ao que várias culturas chamavam de lugares de travessia, limiares entre mundos, entre tempos. A decisão foi tomada de prosseguir, mas com extrema cautela. Em 15 de março de 2024, a equipe iniciou a invasão. A camada de concreto levou 4 dias para penetrar. Quando o equipamento de perfuração finalmente rompeu o túnel, os sensores atmosféricos da equipe detectaram imediatamente anomalias. O ar dentro do túnel era fresco, não viciado como seria de se esperar após um século de isolamento. Os níveis de oxigênio estavam normais. Nenhum gás perigoso. Mas a temperatura era precisamente de 18,3 graus Celsius em toda a extensão da passagem, apesar da variação da temperatura externa e da ausência de um sistema de ventilação. É como se algo estivesse regulando o ambiente, observou o Dr. Santos. Mas não conseguimos detectar nenhuma máquina, nenhuma fonte de energia. A primeira sonda robótica entrou no local em 19 de março. Suas câmeras transmitiram imagens que deixaram a equipe sem palavras. As paredes do túnel estavam cobertas de entalhes intrincados, não a pedra bruta que esperavam, mas superfícies lisas com milhares de símbolos inscritos. O motivo da espiral, dentro de um círculo, aparecia a cada 10 metros, perfeitamente espaçado. Entre eles, equações matemáticas, diagramas astronômicos e uma escrita que não se assemelhava a nenhuma língua conhecida. Mas o mais impressionante, os símbolos brilhavam, de forma tênue, quase imperceptível, mas inegavelmente. Uma suave luminescência azul esverdeada que a análise espectrográfica da sonda identificou como bioluminescência, organismos vivos produzindo luz. Estamos diante de uma forma de bactéria geneticamente modificada, explicou a doutora Ferreira, com a voz repleta de admiração e inquietação. Alguém cultivou micro-organismos capazes de sobreviver um século sem novos nutrientes que podem continuar produzindo luz indefinidamente. Essa é uma biotecnologia que não deveria existir em nenhuma civilização pré-industrial. A sonda avançou mais fundo. A 200 metros, exatamente onde a equipe de 1921 havia parado, encontrou a primeira câmara. Uma sala esférica, com aproximadamente 15 metros de diâmetro, com um teto em forma de cúpula coberto por símbolos luminescentes. No centro, um pedestal feito de uma pedra preta que os geólogos não conseguiram identificar de imediato. E sobre o pedestal, um objeto. Parecia uma esfera de cristal, aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete, com o que parecia ser metal líquido suspenso em seu interior. O líquido se movia apesar da ausência de movimento externo, formando padrões, espirais, fractais, formas que pareciam quase intencionais. As leituras eletromagnéticas da esfera estavam fora da escala. Essa era a fonte do sinal que eles haviam detectado. O Dr. Mendes tomou a decisão de enviar uma equipe humana. O Dr. Ferreira foi o primeiro a entrar no túnel em 22 de março. Ela usava equipamento de proteção completo, carregava monitores atmosféricos e mantinha comunicação constante com a equipe de superfície. Sua câmera corporal transmitia tudo em tempo real. As paredes, sussurrou ela enquanto avançava. Elas estão mornas. Não quentes, mas a temperatura corporal. E os símbolos, eles não estão apenas brilhando. Estão pulsando. Muito lentamente, mas ritmicamente, como uma batida de coração. Ao se aproximar da primeira câmara, seus monitores detectaram algo novo. Infrasom. Um som abaixo do limiar da audição humana.
mas potente o suficiente para afetar a fisiologia e a psicologia. A frequência correspondia ao pulso eletromagnético, 7,83 Hz. Foi isso que causou os efeitos psicológicos em 1921, concluiu o Dr. Mendes. A exposição prolongada a essa frequência pode induzir estados alterados de consciência, alucinações e respostas emocionais profundas. Mas isso é controlado. Deliberado. Alguém projetou esse ambiente para afetar a consciência humana. A Dra. Ferreira entrou na sala. Suas primeiras palavras foram: "Meu Deus, é lindo." E Adorator. A esfera de cristal sobre o pedestal era ainda mais impressionante pessoalmente. O metal líquido em seu interior formava padrões tridimensionais complexos que pareciam reagir à presença dela, orientando-se em sua direção conforme ela se movia ao redor. Mas foram as paredes da câmara que realmente a chocaram. Não eram esculpidas. Eram telas. Ao se aproximar, partes da parede se ativaram, exibindo imagens em movimento. Não vídeos como os conhecemos, mas algo diferente. Projeções tridimensionais que pareciam existir dentro da própria pedra. As imagens mostravam uma cidade. Não São Paulo, mas algo antigo. Pirâmides que rivalizavam com as do Egito, mas com arquitetura completamente diferente. Canais, jardins e pessoas, mas seus traços eram difíceis de distinguir, como se as imagens tivessem sido intencionalmente obscurecidas ou degradadas pelo tempo. Isto é um registro, disse o Dra. Ferreira, respirando fundo. Esta câmara inteira é um arquivo. Alguém preservou toda a sua civilização nestas paredes. Ao longo da semana seguinte, a equipe documentou tudo cuidadosamente. Eles trouxeram especialistas adicionais, criptógrafos, linguistas, físicos. O arquivo se revelou em camadas. A civilização que construiu o túnel se autodenominava Guardiões. Eles existiam nessa região há aproximadamente 12.000 anos, milhares de anos antes das pirâmides egípcias. Possuíam conhecimento avançado de matemática, astronomia, engenharia e o que chamavam de tecnologia de ressonância, a manipulação de frequências eletromagnéticas para alcançar efeitos que pareciam impossíveis. Mas o arquivo também revelou por que eles lacraram o túnel. Porque deixaram avisos. Porque queriam ser esquecidos. Eles haviam descoberto algo sob a terra. Algo que existia muito antes da humanidade. Algo que não era humano. Não era natural. Não era compreensível. E eles tentaram conter a situação. O Dra. Ferreira começou a juntar as peças do quebra-cabeça. As lendas indígenas Tupi-Guarani falavam de um lugar chamado a Gruta da Respiração, um local proibido onde os xamãs afirmavam poder se comunicar com aqueles que estiveram aqui antes. Registros coloniais portugueses, cuidadosamente examinados, continham referências indiretas a povos indígenas que evitavam certas áreas durante a fundação de São Paulo, chamando-as de tocadas pelos ancestrais. Ainda mais intrigante, uma carta de um padre jesuíta de 1587, encontrada nos arquivos do Vaticano, descrevendo uma passagem subterrânea descoberta por guias nativos. O padre escreveu: "Mostraram-me a entrada, mas não quiseram descer. Disseram que os antigos deixaram avisos, que o que dorme lá embaixo não deve ser perturbado. Falaram de luzes que se movem na escuridão, de vozes que não são vozes, da própria terra respirando." O arquivo dos zeladores confirmou esses relatos. Eles haviam construído sua cidade acima do que chamavam de o limiar, um local onde as barreiras entre as dimensões ou realidades eram tênues. Eles não o compreendiam completamente, mas podiam medi-lo, mapeá-lo, o mais importante, contê-lo. A esfera de cristal na câmara era um regulador. Ela gerava o campo de 7,83 Hz que, de alguma forma, estabilizava o limiar, impedindo que qualquer coisa que existisse além dele emergisse. Por milhares de anos, ela funcionou perfeitamente. Mas, aproximadamente há 12.000 anos, algo mudou. O arquivo revelou imagens de catástrofes, terremotos, inundações, grandes perturbações. O cataclismo global, que pôs fim à Era do Gelo. A civilização dos Guardiões foi destruída. Mas antes de caírem, eles selaram a Câmara do Limiar,
instalaram regulador e deixaram seu arquivo como um aviso. O que está além deve permanecer além. A esfera não deve ser removida. A frequência não deve ser alterada. Algumas portas jamais devem ser abertas. A descoberta, de 1921 fora acidental. Os trabalhadores haviam rompido a barreira vinda de cima, perturbando o campo eletromagnético. Os efeitos psicológicos que experimentaram foram o limiar começando a se abrir, a própria realidade começando a se tornar tênue. O governo municipal, seja por sabedoria ou sorte, fez a escolha certa ao lacrá-lo imediatamente. Mas agora, 103 anos depois, eles o reabriram. E o Dr. Santos percebeu algo assustador. A frequência da esfera está diminuindo. Quando a detectamos pela primeira vez, era de 7,83 Hz. Agora está em 7,79 Hz. Está falhando. Após 12.000 anos de operação contínua, o regulador está quebrando. A equipe tomou uma decisão crucial. Precisavam entender com o que estavam lidando antes que a esfera falhasse completamente. O Dr. Mendes propôs usar o magnetômetro quântico para mapear o que havia além da câmara, o que os guardiões estavam contendo. O dispositivo poderia criar um mapa eletromagnético tridimensional, de estrutura e anomalia, até 500 metros de profundidade. O exame foi realizado em 3 de abril de 2024. Os resultados obtidos com o magnetômetro levaram 3 membros da equipe a se demitirem imediatamente. Abaixo da câmara, descendo outros 200 metros na terra, havia uma estrutura. Não uma formação natural. Nada que devesse existir nas camadas geológicas de São Paulo. Era enorme. Um complexo de câmaras e passagens que abrangia quase 1 km². A arquitetura era impossível. Ângulos que não deveriam existir no espaço tridimensional. Estruturas que pareciam se dobrar sobre si mesmas, geometrias que fizeram os físicos da equipe questionarem sua compreensão da realidade. E no centro, um vazio imenso. Uma câmara esférica com aproximadamente 80 metros de diâmetro, completamente vazia de matéria. Sem ar, sem pedra, nada. Apenas um vazio absoluto que era detectado por todos os sensores como uma ausência tão completa que parecia puxar a própria realidade. Não é um vazio, sussurrou o Dr. Santos, encarando as leituras. É uma porta. Os guardiões construíram seu regulador para selá-la, para mantê-la fechada. O Dr. Ferreira encontrou a seção final do arquivo. A última mensagem deixada pelos guardiões, inscrita em uma câmara que eles ainda não haviam alcançado fisicamente, mas que agora podiam ver através do magnetômetro. A tradução era fragmentária, mas o significado era claro. Abrimos o limiar em nossa arrogância. Acreditávamos que poderíamos controlar o que havia além. Estávamos enganados. Eles vieram, não seres de carne, mas de pensamento, de fome, de algo que não pode existir em nossa realidade sem consumi-la. Lutamos contra eles. Os repelamos. Selamos a passagem. Mas o selo enfraquece. Sempre enfraquecerá. Quem encontrar isto, deve manter o regulador. Deve fortalecer o selo. Ou eles retornarão. E eles são pacientes. Estão esperando. Sempre estiveram esperando. A equipe trabalhou freneticamente para analisar a esfera de cristal. Eles determinaram que ela estava obtendo energia do próprio campo magnético da Terra. Um sistema elegante, quase perfeito, que teoricamente poderia funcionar indefinidamente. Mas algo o estava corrompendo. O Dr. Santos descobriu a origem. O decaimento quântico. Em nível subatômico, a estrutura cristalina da esfera estava se desfazendo. A entropia estava alcançando uma tecnologia que a desafiara por 12.000 anos. Temos aproximadamente 6 meses, calculou ele. Talvez menos. Quando a esfera falhar, o selo falha. E o que quer que os guardiões estivessem contendo ficará livre para emergir. A equipe se viu diante de uma escolha impossível. Contar às autoridades e arriscar um pânico global, continuar trabalhando em segredo e esperar que elas encontrassem uma solução, tentar reforçar o lacre por conta própria, antes que pudessem decidir. Algo aconteceu que tomou a decisão por eles. No dia 7 de abril, às 3h23 da manhã,
a frequência da esfera caiu para 7,50 Hz. E as paredes da câmara começaram a mudar. Os símbolos luminescentes começaram a formar novos padrões. Mensagens em português moderno apareceram em meio à escrita antiga. Nós nos lembramos de você, nós esperamos, o selo enfraquece e em breve cruzaremos, você entenderá. As mensagens não eram dos guardiões. Eram daquilo que os guardiões haviam selado. Tudo o que existia além do limiar era consciente, intelligent, e se comunicava. São Paulo City Government was informed on April 8th. Uma reunião de emergência foi convocada com autoridades federais, militares e consultores científicos internacionais. O túnel foi imediatamente colocado sob vigilância armada. O acesso foi restrito apenas a pessoal essencial. Mas a situação estava se deteriorando rapidamente. A frequência da esfera continuou a diminuir. 7,45 Hz, 7,40 Hz, 7,35 Hz. Cada diminuição era acompanhada por novos fenômenos. Sons estranhos ecoando pelo túnel. Flutuações de temperatura. Mau funcionamento de equipamentos eletrônicos perto do local. E relato de moradores que viviam acima do túnel. Sonhos vívidos, paralisia do sono, a sensação de presenças em suas casas. O Dr. Mendes coordenou o trabalho com físicos quânticos de todo o mundo. Eles propuseram uma solução. Construir um novo regulador usando tecnologia moderna, amplificar o campo eletromagnético e reforçar a vedação antes que ela falhasse completamente. O problema: eles não compreendiam completamente a tecnologia dos guardiões. Qualquer tentativa de aprimorar ou substituir a esfera poderia acelerar catastroficamente sua falha. Entretanto, o Dr. Ferreira fez outra descoberta no arquivo. Os guardiões não haviam selado apenas o limiar em São Paulo. Eles haviam selado vários locais ao redor do mundo: a Ilha de Páscoa, o deserto do Saara, a Antártida, locais que culturas posteriores considerariam sagrados ou proibidos. Não se trata apenas de São Paulo, ela percebeu. É algo global. Os guardiões criaram uma rede de selos, todos mantendo barreiras em pontos críticos da realidade. Se um falhar, pode haver um efeito cascata. Todos podem falhar. Ela começou a pesquisar anomalias recentes nesses outros locais. O que ela descobriu foi arrepiante. Ilha de Páscoa, distúrbios eletromagnéticos inexplicáveis começaram há 6 meses. Saara, relatos de equipes arqueológicas sobre falhas em equipamentos e efeitos psicológicos perto de certas estruturas antigas. Antártica, estações de pesquisa militar detectaram atividade sísmica incomum que não correspondia a nenhum padrão geológico conhecido. As focas não estavam enfraquecendo apenas em São Paulo. Elas estavam enfraquecendo em todos os lugares. 12.000 anos, disse o Dr. Ferreira durante uma videoconferência de emergência com autoridades internacionais. Os guardiões nos deram 12.000 anos. Deram à humanidade tempo para se desenvolver, crescer e, com sorte, tornar-se sábio o suficiente para manter o que construíram. Mas nós nos esquecemos. O estes cartamos como mito. E agora o presente deles está falhando, e não sabemos como consertá-lo. O governo brasileiro tomou uma decisão controversa: a divulgação completa dos dados. Em 15 de abril de 2024, eles realizaram uma coletiva de imprensa. Revelaram o túnel, o arquivo, os zeladores e o lacre falho. A reação global foi imediata e caótica. Líderes religiosos debateram o significado disso para as diversas narrativas da criação. Cientistas se mobilizaram para verificar as descobertas. Teóricos da conspiração reivindicaram a vindicação. E as pessoas comuns se depararam com uma verdade aterradora. Algo não humano, possivelmente hostil, estivera contido sob nossos pés por milênios, e estávamos prestes a perder o controle sobre isso. São Paulo iniciou os preparativos. A cidade não podia ser evacuada. Muita gente, pouco tempo. Em vez disso, estabeleceram protocolos de emergência, reforçaram a entrada do túnel e reuniram equipes de especialistas para monitorar a situação constantemente. A frequência da esfera atingiu 7,20 Hz em 20 de abril. E ocorreu a primeira manifestação física. As imagens de segurança da câmara mostraram isso claramente.
Às 2h47 da manhã, o ar acima da esfera começou a se distorcer. Não como um tremor de calor, mas como se o próprio espaço estivesse se curvando. Por exatos 17 segundos, algo se tornou parcialmente visível. Uma forma que a mente humana lutava para interpretar. Longa, angular, composta de geometrias que pareciam existir em mais de 3 dimensões. Então, desapareceu. Mas sua breve aparição deixou vestígios. O pedestal sob a esfera agora apresentava arranhões. Sulcos profundos na pedra negra, dispostos em padrões que os matemáticos reconheceram como representações da matemática de dimensões superiores. O que quer que tivesse conseguido atravessar, estava testando a barreira, sondando possíveis pontos fracos. O Dr. Santos e sua equipe internacional trabalharam freneticamente em seu regulador moderno. Eles construíram um anel de geradores de campo quântico ao redor da câmara, projetado para amplificar e estabilizar a saída deficiente da esfera. Eles ativaram o sistema no dia 25 de abril. Durante 6 horas, funcionou. A frequência da esfera estabilizou em 7,18 Hz. A equipe comemorou com cautela. Então, os geradores quânticos começaram a falhar. Um a um, eles sobrecarregaram e desligaram. Não por causa de picos de energia ou falhas técnicas. Algo os estava ativamente interrompendo. As entidades além do limiar estavam revidando. Eles não são irracionais, percebeu o Dr. Mendes. Eles são estratégicos. Tiveram 12.000 anos para estudar o selo do outro lado. Sabem como ele funciona. E sabem que estamos tentando fortalecê-lo. As mensagens nas paredes da câmara tornaram-se mais frequentes e mais específicas. Sua tecnologia é insuficiente. Os cuidadores sabiam disso. Aceite a inevitabilidade. Não destruímos, transformamos. Você será mais. Essa última mensagem foi talvez a mais perturbadora. Não eram ameaças de violência ou destruição, mas promessas de transformação. O que quer que estivesse esperando além não queria prejudicar a humanidade. Queria nos transformar em algo diferente. Até o momento, a frequência da esfera caiu para 7,10 Hz. Os cientistas estimam que a falha completa ocorrerá dentro de 3 a 6 semanas. Diversos planos estão sendo desenvolvidos. Alguns defendem a tentativa de selar completamente a câmara com materiais modernos, concreto, chumbo, blindagem eletromagnética. Outros argumentam pelo oposto. A abertura controlada do limiar para tentar a comunicação e a negociação com o que quer que exista além dele. Uma terceira facção, liderada pelo Dr. Ferreira, propõe uma alternativa desesperada. Buscar por locais remanescentes dos guardiões ao redor do mundo. Talvez em algum lugar em sua rede global existam arquivos adicionais, tecnologia melhor preservada ou até mesmo, o que é impossível, descendentes dos próprios guardiões que conservaram o conhecimento de como manter os selos adequadamente. São Paulo vive agora um estado de ansiosa espera. A vida continua na cidade acima. As pessoas vão trabalhar. As crianças vão à escola. O trânsito ainda congestiona as ruas. Mas todos sabem. Todos sentem o peso do que jaz abaixo. E a cada dia, a frequência diminui um pouco mais. O que acontecerá quando o selo finalmente falhar? Algo emergirá daquele vazio sob São Paulo? A humanidade enfrentará entidades de além da nossa realidade? Ou o limiar simplesmente se abrirá, permitindo que algo incompreensível se infiltre gradualmente em nosso mundo, transformando de maneiras que não podemos prever ou controlar? Os guardiões nos deixaram um aviso há 12.000 anos. Eles nos deram tempo, milênios para a humanidade crescer, se desenvolver e, com sorte, adquirir a sabedoria e a tecnologia necessárias para manter o que eles construíram. Mas nós os esquecemos. Descartamos seu legado como mito e lenda. Construímos cidades sobre seus selos sagrados, sem jamais saber que vivíamos sobre campo de batalha cósmico, onde uma civilização ancestral lutou para proteger toda a humanidade futura. Agora a conta chegou. Agora enfrentamos o que eles enfrentaram. E, ao contrário deles, não temos tempo para nos preparar, nem gerações para estudar e compreender. Temos semanas, talvez dias. A questão não é se o selo vai falhar. A matemática diz que vai. A questão é:
O que acontece depois? Estamos preparados para enfrentar o que os guardiões selaram? Podemos ter sucesso onde eles falharam? Ou será que estamos prestes a descobrir que algumas portas, uma vez abertas, jamais poderão ser fechadas novamente? Se essa história te deixou inquieto, e deveria, compartilhe sua experiência. Comente abaixo com suas impressões. O que você faria se estivesse em São Paulo agora? Ficaria e enfrentaria o desconhecido? Ou fugiria? Clique no botão de inscrição, porque esta história ainda está se desenrolando. O selo ainda está enfraquecendo. E o que quer que esteja esperando além é paciente. Esperou 12.000 anos. Pode esperar mais algumas semanas. Mas quando finalmente emergir, quando o limiar se abrir completamente, o mundo mudará. Todos nós encararemos a verdade da qual os guardiões tentaram nos proteger. Não estamos sozinhos neste universo, e algumas das coisas que o compartilham conosco devem permanecer para sempre além do nosso alcance. O túnel sob São Paulo deixou de ser apenas um mistério. É uma contagem regressiva. Um relógio que marca os últimos dias antes que a humanidade enfrente algo que nunca deveria ter enfrentado. E o relógio está quase em zero. O que você fará quando o lacre se romper? Como você enfrentará o que surgir? Comente abaixo. Inscreva-se. Compartilhe com todos que você conhece. Porque em breve, muito em breve, todos nós precisaremos saber o que os guardiões sabiam. Todos nós precisaremos enfrentar o que eles enfrentaram. Todos nós precisaremos fazer as mesmas escolhas impossíveis. O túnel está aberto. A vedação está falhando. E sob nossos pés, algo antigo e paciente se prepara para atravessá-lo. Você está pronto.